Bom dia para todo mundo. Ontem a gente começou falando de sistemas lineares, hoje a gente vai continuar falando de sistemas lineares, tá? A gente parou aqui na questão 7 e vamos resolver a questão 8, né? A questão 8, gente, bom dia, bom dia. A questão 8, ele fala assim, ó, se 6, m e 1 é solução desse sistema aqui, ele pede para calcular m, n e p, né? Questão aí que a gente tem que fazer a substituição das variáveis aí para achar o nosso resultado. Então vamos lá. Para começar, eu vou pegar aqui e já substituir os valores. Então vou colocar aqui nessa primeira equação que 6 menos m menos 1 é igual a 3. Né? Então, resolvendo isso, eu tenho aqui que 6 menos 1 dá 5, 5 passa para lá subtraindo, logo menos m, né? 5 vai passar subtraindo, vai ser igual a menos 2. Logo, meu m vai ser igual a 2. Já achei o meu valor de m. Vamos para a segunda equação, onde ele fala que eu tenho 2x, então eu tenho 2 vezes 6, que dá 12, mais 2y, que é 2 vezes 2, que vai dar 4, menos z, né, menos, isso vai ser igual a n, né? Logo, 12 mais 4, 16, menos 1, 15. Então, meu n é igual a 15. E na terceira equação, ele me dá lá que 2 vezes x, que é 12, mais 3 vezes y, né? E y é m, e m é igual a 2, então vai ficar 6, menos p, que multiplica z, p que multiplica 1, né? É igual a 2. Então, vou colocar p que multiplica 1 menos igual a 2. Beleza, eu tenho aqui 12 mais 6, 18. Passo subtraindo, vai ficar 16, negativo. Então, meu P é igual a 16. Portanto, M igual a 2, N igual a 15, P igual a 16. A gente resolve aqui nosso sistema linear, encontrando os valores que foram pedidos. E agora a gente vai estudar a classificação de um sistema linear. Por que a classificação? Porque existem alguns critérios que a gente está resolvendo que a gente chega lá e a gente às vezes trava, né? E a gente tem que saber esses três tipos, né? Que um sistema linear ele pode ser classificado em possível determinado, né? É quando ele possui apenas uma solução. Ele pode ser possível indeterminado, que ele possui uma infinidade de soluções, e pode ser impossível, né? Que não tem soluções. Então a gente tem essas três tipos de sistemas lineares. SPD, que é sistema possível determinado, SPI, que é sistema possível indeterminado, é possível de resolver, só que você não sabe a solução exata, né? Você não pode determinar uma única solução. E o sistema impossível, que a gente chama de SI, que não tem solução. Vamos analisar um sistema 2 por 2 e depois a gente vai discutir aí essas características. Primeira coisa que eu posso recordar, o gráfico de uma reta é escrito assim, né? Y igual a mx mais n. Então, se eu passar o mx subtraindo aqui, eu tenho que mx menos y é igual a menos n, logo eu teria que ter um sistema de equação. Logo, né, um m, que é o coeficiente angular, né, aqui na minha equação da reta, n é meu coeficiente linear, né, nessa equação. Então, se eu tenho que duas retas têm um coeficiente angular igual, né, se duas retas elas têm seus coeficientes angulares iguais, logo essas retas elas são paralelas. Então, se essas retas são paralelas, eu estou falando que essas retas elas se, olha só, agora que é importante,
Se os coeficientes angulares são iguais e os coeficientes lineares também são iguais, então essas retas elas são paralelas coincidentes. Caso os coeficientes angulares sejam iguais e os coeficientes lineares sejam diferentes, aí a gente vai ter o chamado paralelas distintas, tá? Isso a gente estudou lá em geometria de posição. Então ele fala assim, vamos pegar esse sistema aqui, né? Se eu tenho um sistema aqui, ax mais by igual a c e a dx mais ey igual a f. A equação aqui ela pode ser colocada nessa forma aqui. Né? Eu vou dividir aqui todo mundo por b. Então, a gente sabe que é uma reta, né? Por que eu dividi por b? Porque eu isolei o y aqui, né? E passei o b dividindo. Então, fiz uma reta. Posso representar essa reta por uma reta R, né? E do mesmo jeito eu vou fazer com a equação y de baixo aqui. Né? Eu vou dividir todo mundo por E para isolar meu y aqui. Quando eu faço isso, eu posso representar aqui duas possibilidades dessas retas. Se essas retas elas são coincidentes, então eu estou falando que o meu coeficiente angular da primeira é igual ao coeficiente angular da segunda. Se essas retas tiverem o coeficiente linear iguais, né, o coeficiente linear da primeira é igual ao coeficiente linear da segunda, e elas são aqui paralelas coincidentes. Bom dia. E caso elas tenham coeficientes lineares distintos, né? Então, ó, coeficiente linear igual com coeficiente angular igual com coeficiente linear distinto, essas retas elas são paralelas distintas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vê que é um sistema impossível. Por quê? Porque o ponto de solução dessa reta vai ser quando essas retas estiverem se interceptando, né? No caso da primeira, a gente vê que ele é um sistema possível e indeterminado. Por quê? Porque todos os pontos da reta R são iguais aos pontos da reta S. Nesse caso aqui, a gente tem um sistema impossível. Por quê? Porque essas retas não se cruzam. Quando, Juan, que elas vai ter solução? Quando a gente tiver R e S concorrentes, né? Aqui a gente fala que ela vai ter solução única, né? Que seria esse ponto aqui de X e Y, que vai ser o ponto de interseção dessas figuras. Então ele fala assim, ó, neste caso, o sistema S admite uma única solução que será dada por x0 e y0 na interseção da reta R e S. Então a gente estudou a classificação e aqui a gente consegue entender por quê. Aqui é um sistema possível determinado, né? Aqui é um sistema possível determinado. Aqui em cima, a gente tem um sistema impossível. E aqui a gente tem um sistema possível indeterminado. Por quê? Porque você não consegue definir uma única solução. E aí, se eu pegar assim, ó, se eu pegar nesse exemplo aqui, coeficiente angular aqui, né, 2, se eu dividir por, por 3 aqui e achar aqui minhas relações, eu vejo que os meus coeficientes lineares e angulares, eles são diferentes, tá vendo? Aqui, coeficiente, se eu pego 2 e divido por 3, 2 terços vai ser diferente, vai ser igual a 4 sextos, então ele tem o mesmo coeficiente angular, porém, ele tem aqui coeficientes lineares distintos, seria o caso dessa questão aqui. Nessa questão de baixo, eu tenho coeficiente angular diferente e coeficiente linear diferente, ó. Tá vendo? Vamos ver um caso aqui nos exemplos. Ele pede para resolver graficamente o sistema a seguir, né? Então vamos resolver graficamente esse sistema aí. Questão 9, tá? Aí eu tenho 2x menos y igual a 4, então posso isolar meu y, né? Meu y aí, né? Deixar aqui menos, vai ficar meu y vai ser igual a 2x menos 4 na primeira equação. Na segunda equação, eu tenho que meu y vai ser igual, vou passar o dividindo, né? Vai ficar x
menos x dividido por 2 mais 1. Então aqui a gente vê que ele é um sistema o quê? Ele é um sistema ele é um sistema possível determinado. Por quê? Porque eu tenho coeficiente angular diferente, tenho coeficiente linear diferente. Então vamos ver aqui. Né? O coeficiente linear, gente, ele pode ser igual, tá? Se o angular for diferente, essas retas elas vão se interceptar também. Resolvendo graficamente isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Faço o eixo y, faço o eixo y, faço o eixo x. Beleza. Vou colocar esse primeiro, vou colocar esse primeiro para essa primeira função aqui. 2x menos 4. Para fazer o gráfico dela, gente, eu vou fazer minha raiz, certo? Então, faço y igual a 0, então 2x menos 4 igual a 0. Então, eu vou achar que x vai ser igual a 2. Então, se eu tiver um plano cartesiano aqui, 1, 2, minha reta vai passar aqui e vai cortar aqui no menos 4. Menos 4 e 2 ela vai cortar aqui mais ou menos, tá? Só foi no olhômetro aí. Então, 1, 2, 3, 4. Tá? Não tá na escala certinho, não. Beleza, e o segundo? Se eu fizer essa igualdade a 0. Se eu fazer essa igualdade a 0, eu vou ter aqui na segunda equação que menos x sobre 2 é igual a 1 mais 1, né? Mais 1 é igual a 0. O pessoal tá falando, no segundo y, não entendi como chegou do 1 ali. Olha aqui, ó. Pensa nessa equação aqui, x mais 2y igual a 2. O que eu vou fazer? Eu vou passar o x para o lado de lá. Então, eu vou ficar com 2y é igual a x menos 2. Né? Depois eu passo dividindo por 2. Né? Então, vai ficar... Desculpa, gente, coloquei esse não errado aqui. Olha aqui, ó. Tenho 2y vai ser igual a menos x mais 2. Certo? Depois eu passo o y dividindo. Ou 2 dividindo. Então vai ficar menos x sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1. Mais 1. Entendeu como é que chegou aqui no 1? Beleza. Então vai fazer aqui x dividido por 2, né? Vai colocar aqui x dividido por 2 vai ser igual a 1. Certo? Passei para lá, multipliquei por menos 1. E agora eu vou achar que x também vai ser igual a 2. Só que essa equação aqui ela é diferente. Por quê? Porque ela vem aqui do 1, né? Vamos colocar aqui que ela vem aqui do 1 e vai passar aqui no 2 também. Então, posso pegar uma reta verde, tá? Ela passa aqui no 1 e passa aqui. Então, essa é a minha solução. Logo, eu acho que ó, esse ponto é o meu ponto de solução. Certo? Resolvi essa função graficamente. Entenderam como é um método de solucionar aqui? Eu faço o quê? Eu faço o gráfico e chego à solução. Logo, eu poderia falar o seguinte. Eu poderia falar assim, ó, que o meu ponto de solução, né, minha solução aí desse sistema, vai ser quando eu tiver meu par onde o x vai ser igual a 2 e o y vai ser 0. Essa é a solução do meu sistema. Beleza? Vamos continuar. Questão 10, ele fala assim: classifique cada sistema em determinado, indeterminado ou impossível. Outro método que tem para calcular isso, gente, deixa eu ver se ele traz aqui.
ele nem traz através de determinantes, que é muito mais simples da gente calcular. Deixa eu ver. Ele traz lá na frente. Tá. Então, vamos ver aqui se eu tenho um sistema determinado, indeterminado ou impossível, né? Então, vamos lá. Nessa primeira aqui, o que eu vou fazer? Eu posso achar meu coeficiente angular, certo? Então, vai ficar aqui na primeira. Vou isolar meu y, tá? Ou então eu pego o e comparo aqui, ó, 2 dividido por 3, né? 2 dividido por 3. Na verdade, eu vou isolar logo, que vai ficar mais fácil. Então, eu tenho 2x menos 3y é igual a 5. Né? Se eu isolar nessa equação aqui, fizer isolando o y, eu vou ficar aqui, y vai ser igual a 2 terços de x, né? De colocar 2x sobre 3, mais menos 5. Certo? Na segunda equação, eu tenho aqui 6x menos 9y igual a 15. Então, vocês percebem, gente, que essa equação que ela está multiplicada por 3, né? Só está multiplicada por 3. Então, se eu for isolar o y também, ela vai ficar aqui, ó, 6x. Então, vai ficar 6 sobre 9, né? 6x sobre 9, 6x sobre 9, menos 15. Se eu simplificar aqui, ó, de 15, desculpa, 15, aqui é 5 sobre 3. Aqui fica 15 sobre 9. Olha só, né, que eu passei o 3 dividindo na primeira e passei o 6 dividindo na segunda. Olha só, gente, tá vendo que 6 sobre 9 dá 2 terços? Tá vendo que 15 sobre 9, se eu simplificar ambos por 3, dá 5 terços? Então, eu tenho que esse sistema aqui, ele tem o coeficiente angular igual e o coeficiente linear igual também. Logo, eu posso classificar esse sistema aqui como um sistema possível, né, indeterminado. Por quê? Porque essas retas elas são paralelas, têm o mesmo coeficiente linear e o mesmo coeficiente angular. Tá? É o mesmo caso disso aqui, ó. Mesmo caso disso aqui. Então, nesse caso, se tem infinitas soluções, ela é um sistema possível, o quê? Indeterminado. Na segunda, eu já vejo que eu tenho aqui, ó, y, né? Y vai ser igual a menos x sobre 5 mais 1/5, certo? Passei o 5 dividindo e isolando os elementos dessa equação. Na segunda, eu tenho que y vai ser o quê? Pega menos 2x sobre 10 mais 3 dividido por 10, certo? Fazendo essa conta aqui, eu vejo que meu coeficiente aqui angular, né, meu coeficiente angular na primeira aqui é menos 1/5, e vejo que meu coeficiente angular aqui na segunda também é menos 1/5. Vocês estão acompanhando, gente? Menos 1/5. Então, o coeficiente angular nas duas é o mesmo, só que o coeficiente linear é diferente. Logo, essa equação, ela é o quê? Angular é o mesmo, então significa que elas têm o mesmo ângulo no gráfico.
Só que o linear é diferente, eu posso falar que esse sistema ele é impossível, tá? Porque essas retas elas nunca vão se cruzar. Então, o primeiro eu tinha sistema possível indeterminado, o segundo é sistema impossível. Vamos ver esse terceiro aqui como é que fica. Vamos isolar aí, tá? Então vai ficar 2y. Na verdade, eu posso simplificar, gente, em vez de isolar isso aqui, ó, eu posso simplificar aqui só utilizando essa relação. Pegar o 5, dividir por menos esse aqui. Então vai ficar 5 dividido por 2 é o meu coeficiente angular da reta ali, tá? Na segunda, m, eu tenho 3 dividido por 7, porque fica 3 dividido por menos esse aqui. Beleza, gente, os coeficientes angulares eles são diferentes. E os lineares, né, eu vou chamar de B. Os lineares da primeira, eles são 3 dividido por 2, né? 3 dividido por menos 2, então vai ficar 3 dividido por menos 2, então vai dar menos 3 meios. Menos 3 meios. Na segunda, eu vou ter 0. Então, vocês percebem que aqui eu tenho um angular diferente e linear diferente. Então, eu tenho aqui um sistema, o quê? Sistema possível determinado. Nem precisaria calcular esse aqui, ó. Tá? Se eu vejo que esse aqui deu diferente, já pode ir, isso, eu já sei que ele vai ser sistema possível determinado. Beleza? Vamos ver aí questão 11. Na questão 11, ele fala assim, no plano cartesiano a seguir são representadas as retas R, S, T e U, né? Aí ele fala assim, ó, tá vendo que T e U aqui, elas são paralelas coincidentes, né? Então ele fala, utilize esse plano para classificar o sistema formado pelas retas R e T. Essa é a reta R e a reta T. Ele é o quê? Ele é SPI. Vou até colocar as opções aqui do lado. Ele é SPI, ele é SPD ou ele é SI? Letra A. SP, SPD, SPI ou SI. Na letra A, gente, essa reta R e essa reta T, elas formam um sistema o quê? SPD, SPI ou SI? Alguém? Tá vivo aí? Isso mesmo, Marcela. Sistema possível determinado. Por quê? Porque elas têm uma única solução, elas têm um ponto de encontro aqui. Então, SPD. Então, letra A, SPD. Deixa eu colocar aqui. Letra B, formados pelas retas R e S. Olha só, R e S. RS vai ser o quê? SI. Isso aí. Por quê? Porque elas não se cruzam. Se não se cruzam, não tem solução. Não tem um valor único para elas de x e y. Pelas retas T e U. Isso aí, Estevão, certinho. T e U. Elas são o quê? SPI, Sistema Possível Indeterminado, porque não tem como determinar solução para elas. E aí pelas retas S e T. S, que está aqui em verde, e T em amarelo. SPD também. Muito bem, Estevão. Então, essa seria a classificação do nosso sistema simplesmente olhando para o gráfico. Então, a gente consegue classificar se um sistema é possível determinado, se o sistema é impossível, o sistema é possível indeterminado de acordo com o nosso gráfico. Beleza? E resgatando também um pouquinho lá da matéria do primeiro ano, né, de função afim. Aí ele fala assim, ó, em cada sistema a seguir, represente suas equações em um mesmo plano cartesiano e classifique-os em determinado, indeterminado
ou impossível, tá? Deixa eu ver se eu estou com o GeoGebra aqui aberto e a gente vai fazer isso no GeoGebra para facilitar a nossa vida. Não estou com o GeoGebra? Ai, gente. Chega, tinha um GeoGebra aqui. Só tem o instalador do GeoGebra. Deixa eu ver aqui. Só tem o instalador de GeoGebra. É. Ai, quando foi na aula que eu mostrei GeoGebra para os meninos do primeiro ano? Enfim, vamos lá. Se for para representar isso no mesmo plano cartesiano, gente, o que, que a gente precisa fazer? Representar as três retas, certo? Deixa eu tentar. Deixa eu tentar executar aqui para facilitar a nossa vida. Alguém tem um GeoGebra aí no computador e poderia compartilhar com a gente? Então, eu tenho sim o GeoGebra aqui no meu computador. Deixa eu mostrar para vocês, compartilhar aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar os sistemas lineares aí no nosso gráfico, para a gente ver como é que vai ficar, tá? Vou fazer aqui na mão para ficar mais rápido. Então, primeira equação, eu tenho 2x menos y igual a 1. Beleza. Segunda equação, 3x mais y igual a 5. Terceira equação, x menos y igual a 7. Então, percebam, eu posso classificar aí, né, que a equação verde e azul, elas têm uma solução entre si, né? A equação verde e vermelho, elas têm uma solução entre si também. Deixa eu, ó, aqui, ó, uma solução entre si também. A equação azul e vermelho também tem uma solução entre si. Então, eu teria que esse sistema seria, se tomados de duas em duas equações, ele seria possível determinado. Só que nesse caso aqui, eu não tenho uma única solução que satisfaça os três pontos. Eu não tenho uma única solução que satisfaça os três pontos. Vamos prosseguir aí para a letra B. Beleza? Letra B eu tenho x menos y, isso é igual a 1. Segunda equação, 3x menos 3y, essa reta vai ser paralela, tá? 3x menos 3y, e isso é igual a 8. E a outra equação é que 2x menos 2y, isso é igual a 6. Essa também vai ser paralela, 2x menos 2y, isso é igual a 6. Beleza. Então a gente percebe que esse sistema ele vai ser o quê? Como vocês classificam esse sistema aí para mim? Sistema impossível, né? Por quê? Porque eles não se encontram, tá? Então, sistema impossível, SI, tá? Um sistema impossível. Vamos para o próximo. Tenho aqui 2x menos y igual a 0. Igual a 0. Tenho aqui x mais y
igual a 3. Ó, que bonitinho. E x menos y igual a menos 1. Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça é essa menina que vem, que passa. Olha só, gente. Tá vendo que as três retas elas se interceptam num ponto? Tá vendo aqui, ó, que as três retas elas se interceptam no ponto? Logo, significa que esse sistema ele vai ser o quê? Fala para mim. SPD é um sistema possível determinado, onde a gente tem aqui uma única solução para esse sistema, beleza? Conseguiram entender isso graficamente? Como é classificar para a letra A? Então, a letra A ela seria um sistema possível indeterminado, tá? Onde a gente poderia resolver ali de duas em duas equações. Deixa eu ver o que o livro traz para a gente aqui. A gente está na frente A, capítulo 8. Questão 12, né? Frente A, capítulo 8, questão 12. Isso mesmo. Aí, ó. Ele traz que é um sistema impossível. A primeira classificação que a gente deu. Seria um sistema impossível porque eu não tenho uma única solução ou várias soluções para classificar a solução dos três sistemas. Se eu tomasse 2 a 2, eu teria soluções. Né? Se eu tomasse 2 a 2 equações, eu teria sistemas possíveis determinados. Só que não tem uma única solução que satisfaça todas as três equações. Então é um sistema impossível. Tá? Pelo fato de ter três equações e a gente não conseguir o resultado para elas aí. Beleza? O mesmo resultado. Então, vamos continuar aqui explanando nossa matéria. Então é isso. Sistema impossível e sistema possível determinado, porque a gente já viu os gráficos ali, como é que ficou cada um deles. A gente vai falar de sistemas lineares equivalentes. O que seria sistemas lineares equivalentes? Vamos pensar assim, ó. Se eu tenho um conjunto de solução desse sistema aqui, 2x menos 1 é igual a menos 1 e x mais y é igual a menos 4, e a solução desse sistema é 1 e 3. X vale 1 e y vale 3. Como a gente pode ver, se a gente substituir esse valor aqui no sistema, né, a gente vai ter aí um dos métodos utilizados para resolver o sistema 2 por 2. A gente substitui o valor aqui e vê que vai dar igual na equação. Ou seja, esse mesmo conjunto de solução aqui, ele resolve esse sistema. E a gente percebe que esse sistema é diferente. Né? Ó, aqui eu tenho 2x menos y, aqui eu tenho x menos y. Aqui eu tenho x mais y igual a 4, aqui eu tenho 5x mais y igual a 8. Logo, como eles partilham do mesmo conjunto de solução, tá? Como eles partilham do mesmo conjunto de solução, eu falo aqui que esses sistemas eles são equivalentes, tá? Esses sistemas eles são equivalentes. Aí ele fala assim, ó, para resolver sistemas lineares quaisquer, 3 por 3, 2 por 5, etc., usaremos noção de sistemas equivalentes. Assim, vamos mostrar que, efetuando certas operações nas equações dos sistemas, somos levados a sistemas equivalentes que adquirem uma forma cada vez mais simples de serem resolvidas. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vê quando a gente estudar sistemas escalonados. A gente vai achar soluções de sistemas equivalentes, né, que vão ser mais simples de ser resolvidos. O exemplo disso isso aqui é um sistema escalonado e é facinho de resolver. Por quê? Porque eu tenho aqui na primeira equação 3 variáveis, né, que já me dá um trabalho. Na segunda equação tenho 2 variáveis e na terceira equação eu reduzo isso para uma variável, né? E já que eu reduzi para uma variável, eu vejo aqui, ó, 2e igual a 6. Logo,
o meu z aqui, eu acho o valor para ele vai ser 3. Se meu z é 3, eu posso substituir nessa equação aqui em cima. Né? Logo, 2y mais 3 vezes 3, que dá 9, é igual a menos, vai dar igual a 1. Se isso vai dar igual a 1, então passo subtraindo e vejo que 2y é igual a 8, né? Igual a menos 8. Passo o 2 dividindo, eu vou achar que y é menos 4. Né? Agora eu já tenho o z e já tenho o y. O que eu posso fazer? Substituir no sistema. Então, meu x vai ser x menos 2y, então mais 8, né? Que fica menos 2 vezes menos 4, mais z, né? Mais z, mais 3, isso vai dar igual a 5. Fazendo essa conta aqui, eu acho que meu x é 8 mais 3 dá 11, 11 menos 5 dá menos 6. Então, eu achei minha solução aqui de uma maneira bem simples para um sistema de 3 variáveis, tá? Uma solução bem simples aí. Deixa eu ver. Mesma coisa acontece aqui, ó, um sistema escalonado bem simples. Se menos t é igual a 2, então t é igual a quanto? Menos 2. Substituo aqui e vou resolvendo, ó, cada uma dessas. Então, aqui meu t é menos 2. Meu t é menos 2. Posso substituir aqui e achar. Né? Então, se meu t é menos 2, 3 vezes menos 2 dá 6. Passa subtraindo, vou achar que z vai ser igual a menos 1. Né? Substituindo lá em cima, né, eu tenho aqui t igual a menos 2z, não tem os valores de x e y, né? Então, esse sistema aqui vai ficar à mercê de ser resolvido, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve, né? A gente aprendeu a resolver em função de um alfa, né? Uma variável auxiliar que a gente coloca lá, que se a gente substituir aquele número, vai ficar tudo em função de alfa. E assim por diante. Então, eu posso escalonar um sistema de modo que a equação possa ser a mais simples possível, tá? E é isso que a gente vai fazer em sistemas escalonados. O objetivo de escalonar um sistema é achar assim, ó, 0 de x mais 0 de y mais 0 alguma coisa é igual a um número, né? Se a gente escalonar o nosso sistema, achamos aqui 0 de x, 0 de y, 0 de z, 0 de w é igual a um número, a gente já vê que esse sistema ele é impossível. Né? Então, de cara, a gente escalou no sistema e a gente vê que o sistema é impossível, dependendo do valor que a gente tiver aí. Então, o sistema escalonado, as incógnitas, elas aparecem no início das equações, são chamadas de variáveis livres. E a quantidade dessas variáveis vai determinar o grau de indeterminação do sistema. Tá? Vocês vão entender isso agora. Por exemplo, no sistema 2, esse aqui, ó, nesse sistema 2 aqui, a gente viu que não era possível resolver, né, sem ter uma variável auxiliar. Então, o que ele fala? Ele fala, como y não aparece no início de uma equação, portanto, é uma variável livre. Por apresentar somente uma variável livre, o grau de indeterminação do sistema é igual a 1. Tá? Então, ó, como y não apresenta nenhum, eu falo que o meu y é uma variável livre e o grau de indeterminação do sistema é igual a 1. Conforme a gente vai ver aqui, escrever a função escrever o resultado desse sistema em função das variáveis livres, tá? Deixa eu ver quantas horas, 9:02. Vou deixar para explicar esse 4.1 e 4.2 na aula de amanhã e a gente termina isso aqui resolvendo esse sistema. Olha só, gente. Vamos ver se consigo acessar. Ah, 10 minutos, não vai dar pra gente ver, não. Então, fiquem aí para vocês assistirem, tá? Vou mandar aí para vocês no chat. Fiquem aí para vocês assistirem enquanto vocês tiverem um tempinho aí. Beleza? Então, a aula de hoje é isso. Um abraço e até mais. Com alguma dúvida, gente, até aqui? A aula de hoje basicamente foi a gente classificar sistema possível, possível indeterminado e sistema impossível através do método gráfico e através dos coeficientes angulares e lineares de cada equação. Beleza? Então,
Fui. Um beijo para vocês, um abraço e até a aula de amanhã.